Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, na primeira leitura, tirada já praticamente do encerramento do livro do Deuteronômio, Moisés já se despedindo do povo, porque pouco tempo depois o próprio livro do Deuteronômio vai narrar a morte de Moisés. Então ele reúne o povo e lhes apresenta de novo as condições para a aliança que Deus já havia proposto aos santos pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, aos patriarcas todos, e que agora cabe ao povo decidir. Aqui, mais uma vez, apresenta-se o que é conhecido como a moral dos dois caminhos. Ela aparece aqui, aparece em alguns salmos, aparece na Assembleia de Siquém com Josué, logo depois de entrar na Terra Prometida. E, basicamente assim, Moisés coloca diante do povo duas opções, o bem e o mal. Coloca diante deles a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedecerem os preceitos do Senhor, amando o Senhor nosso Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, viverás e te multiplicarás, diz Moisés ao povo, e o Senhor te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. De fato, Moisés não entrou na terra prometida. Moisés avistou a terra, mas não entrou nela. Se, porém, teu coração se desviar e não quiseres escutar, se te deixares levar pelo erro, se adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar. Essa mesma escolha se coloca também diante de nós. Na verdade, toda a revelação, toda a história da salvação, ela acontece para nós. Deus não precisava sequer ter criado o mundo para se completar, como alguns quiseram dizer. Deus, desde toda a eternidade, é Pai, Filho e Espírito Santo, portanto, comunidade, comunhão, perfeitamente feliz. Se Deus cria, é muito mais por transbordamento do seu amor. A criação não é necessária, a nossa criação não é necessária, Deus não cria para aumentar a sua glória, Deus cria em função do transbordamento do seu próprio amor. Portanto, a própria criação, depois mais ainda, toda a história da salvação, se faz para nós. Fomos criados para ti, diria Santo Agostinho, né? E o nosso coração estará sempre inquieto enquanto não descansar em ti. Deus sabe muito bem dessa exigência mais profunda do nosso próprio coração. De modo que dizer para nós que se não obedecermos os mandamentos, nós morreremos,
Não se trata de uma ameaça de castigo. Se vocês não se comportarem direitinhos, se forem filhos levados, desobedientes, então eu vou mandar um castigo para vocês. Não é nada disso. Muito pelo contrário. A nossa vida em Deus, ela tem tudo a ver com a nossa própria realização, porque nós fomos criados por Ele e para Ele. Então, os dois caminhos estão aí sempre, inclusive para nós. Verdade que Jesus depois ele vai apresentar nuances à chamada moral dos dois caminhos, quando ele conta a parábola do joio e do trigo. Porque sabemos que muitas vezes na nossa vida e na sociedade o bem e o mal estão muito misturados. Eles estão entrelaçados de modo que é muito perigoso a gente querer uma igreja totalmente asséptica, né? Totalmente pura, como se os maus não tivessem lugar ali para eles. Se assim fosse, creio que quase todos nós deveríamos ser excluídos da igreja, a começar de mim. Então todos nós somos pecadores chamados à santidade. A santa igreja dos pecadores, podemos definir a nossa igreja, a Santa Igreja de Cristo. Então, nesse sentido, certamente na nossa vida, muitas vezes nós nos confrontamos com situações em que nós mesmos não sabemos como agir. Qual a melhor maneira de educar um filho em determinadas circunstâncias? Qual a melhor decisão a tomar nesta ou naquela proposta de trabalho? Então, muitas vezes nós temos que parar, pensar, discernir para saber o que Deus quer de nós. Esse discernimento é diário, mas o princípio da moral dos dois caminhos continua valendo. Eu devo escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre Deus, estar com Deus, estar contra Deus, estar com Cristo, estar contra Cristo. Se depois, ao longo do caminho, nós vacilaremos, nós sofreremos as nossas tentações e quem sabe até cairemos em tantas delas, se conservamos aquela opção fundamental, nós estamos no caminho da vida. Quanto ao Evangelho, nos apresenta mais uma vez a dimensão da cruz. Vocês sabem que hoje nós vivemos uma coisa muito complicada, a chamada teologia da prosperidade, que na verdade é muito parecida com a tal justiça retributiva do Antigo Testamento. Deus castiga os maus e Deus premia os bons. Jesus nunca concordou com esse tipo de mentalidade. Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele, nem seus pais. Mas é assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Então Jesus não concordava com isso e é muito perigoso quando a gente embarca nesse tipo de reflexão. Então, se uma pessoa é pobre, é doente, é miserável, é porque ela pecou. É porque ela aprontou alguma coisa. Se ela aceitar Jesus, se ela se dispuser a seguir o caminho do Cristo, então ela vai ter prosperidade, ela vai ter sucesso na vida, de modo que os crentes, aqueles que acolhem Jesus, eles nunca mais vão ter problemas, eles vão sempre progredir e vão progredir na medida em que forem capazes de serem generosos e doarem tudo que têm para a sua igreja. Não é bem assim. Jesus hoje é muito claro ao dizer, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. O seguimento de Jesus implica, sim, sem dúvida, em um primeiro momento, aceitá-lo como Senhor e Salvador, porque a salvação nos é dada de graça, nós não a merecemos, sem Jesus nós não fazemos escadinha para o céu, mas o seguimento de Jesus significa ter as suas opções, tomar as decisões segundo o seu projeto e, inclusive, assumir as consequências que daí podem advir. Por exemplo, nunca compactuar com a corrupção, mesmo que isso custe o meu emprego. Por exemplo, nunca compactuar com o aborto, mesmo que isso faça com que o enfermeiro ou o médico perca o seu emprego ou se torne mal visto naquele hospital. Assumir as consequências
significa também ter a capacidade de seguir Jesus, e isso também é graça, né? Pela força do Espírito Santo, seguir Jesus, inclusive no caminho do Calvário, na certeza de que somos mais que vencedores graças àquele que nos amou primeiro e nos amou até o fim. Então, com efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, ser rico, ter prosperidade, mas se perde, se destrói a si mesmo. Peçamos então ao Senhor que nós nos coloquemos com toda a fidelidade no caminho do seguimento e da imitação de Cristo. É essa obra que o Espírito quer realizar em nós. Que nós de glória em glória cresçamos cada vez mais, como diz São Paulo aos Gálatas, até chegarmos à estatura do homem e da mulher maduros em Cristo.